Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Sou a professora Ana Paula e estou feliz em estar aqui novamente. Vamos para mais uma proposta pedagógica, uma videoaula do programa Linhas do Conhecimento, que, seguindo os princípios de uma cidade educadora, transforma Curitiba em uma grande sala de aula. Por favor, separem alguns materiais que vocês tenham em casa, como caderno, folha sulfite, aonde vocês acharem melhor anotar. O que é importante é vocês terem algum recurso para anotar as informações da aula de hoje, combinado? Vou dar um tempinho para que vocês possam se organizar. Conseguiram se organizar? Então vamos lá. Olhem bem nosso mapa do Brasil. É uma destas cidades que vamos falar sobre nossa aula de hoje. Vou dar umas dicas para vocês tentar descobrir. Vamos fazer esse jogo? Ele fica no sudeste do Brasil. Os naturais, os que nascem lá, são chamados de fluminenses. E lá predomina o clima tropical. Vamos ver se vocês descobrem que cidade é da nossa aula de hoje. Eu vou dar mais 3 dicas para vocês, fora essas que eu já dei. Olha só. Número 1. A capital tem o mesmo nome do estado. A capital tem o mesmo nome do estado. Essa é a dica número 1. Dica número 2. Lá nessa cidade que vamos falar hoje, tem um monumento que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Tá ficando fácil, hein? Vou abrir a tela da dica número 1, que eu falei, e da dica número 2, que eu acabei de falar. Dica número 3 e a última dica. Tem um carnaval famoso e empolgante. Alguém em casa já pensou que cidade é essa que nós vamos falar hoje? Quem conhece essa cidade da tela? Quem não conhece, vamos conhecer virtualmente hoje. O Rio de Janeiro. É esta cidade que vamos falar hoje. Vamos falar sobre a cidade do Rio de Janeiro, que é uma mistura de cidade grande, com clima litorâneo, tem praias e o que atrai turistas de toda parte do mundo. Veja lá no mapa. É o território estadual do Rio de Janeiro, ele é o menor em extensão entre os estados da região sudeste do Brasil, que eu falei no início, e ele está localizado na porção centro-sul do Brasil, e ele faz divisa com os estados de Espírito Santo, no nordeste, Minas Gerais ao norte e noroeste, e São Paulo ao sudoeste, sendo banhado pelo Oceano Atlântico, que fica no leste e sul. Ele é um estado muito importante para o Brasil, tanto que ele passou a ser sede do governo até a
a década de 1960, quando Brasília foi elevada a esse posto. Você sabia que o Rio de Janeiro foi a capital do Brasil por quase 200 anos, 2 séculos? Pois é, a história do Rio de Janeiro começa 2 anos após a primeira chegada dos portugueses no Brasil, lá em 1500. Em janeiro de 1502, um velejador que se chamava Gaspar de Lemos velejou através do Pão de Açúcar e entrou na Baía de Guanabara. Foi aí que o local que hoje chamamos de Rio de Janeiro foi descoberto. Claro que precisamos sempre ter cuidados quando falamos a palavra descobrir, pois no continente já existia pessoas habitando nele. O Rio de Janeiro ganhou o seu nome por causa de um mal-entendido. Os portugueses confundiram a Baía de Guanabara com um rio e o mês da descoberta foi o mês de janeiro. Então, com sua grande criatividade, eles decidiram chamar o novo local de Rio de Janeiro. Porém, os portugueses não foram os únicos europeus que tinham interesse no Rio de Janeiro. Os franceses também tinham muito interesse no Rio de Janeiro. Eles invadiram a cidade até 1567, quando os portugueses foram bem-sucedidos ao expulsar os franceses. E o Rio de Janeiro foi fundado oficialmente. A cidade em si começou a crescer entre 4 montanhas principais, que mais tarde foram destruídas para criar um espaço para a urbanização da cidade. Até o final do século XVII, o Rio era uma cidade pequena, não tinha muito a oferecer. Ela era praticamente um local para o cultivo de cana-de-açúcar e um porto para os trabalhadores africanos que desembarcaram na América do Sul. Além disso, durante o século XVII, muitas igrejas foram construídas, mas algo significante aconteceu no final do século XVII e mudou o rumo da história do Brasil e do Rio. Os portugueses descobriram ouro em Minas Gerais. Você pode imaginar isso há muitos anos atrás? Então, depois disso, a população do Rio começou a crescer muito rápido. E em 1763, a cidade se tornou a capital da colônia. E assim foi por quase 200 anos, quando a capital migrou para Brasília em 1960. Hoje é o maior destino turístico internacional do Brasil, a cidade do Rio de Janeiro, e é a segunda maior metrópole do Brasil, depois de São Paulo. A população estimada pelo IBGE do ano de 2020 tem cerca de 6.748.000 habitantes. É chamada de Cidade Maravilhosa. O hino é o mesmo nome. É composta por André Filho e arranjada por Silva Sobreira, que foi feita para o Carnaval de 1935. A bandeira da cidade, do Rio de Janeiro, consiste em um retângulo branco com 2 faixas diagonais azuis se entrecruzando, com o brasão da cidade ao meio, na cor vermelha. O azul e o branco simbolizam a origem portuguesa da cidade. São as cores tradicionais da monarquia portuguesa. Por falar em origem portuguesa, vamos falar um pouquinho sobre uma calçada que é muito famosa na cidade do Rio de Janeiro. O calçadão de Copacabana é um dos símbolos mais conhecidos do Rio de Janeiro. O traçado do calçadão é baseado na Praça do Rossio, em Lisboa, representando o encontro das águas doces do Rio Tejo com o Oceano Atlântico. E o calçadão ocupa cerca de 4 quilômetros. Ele percorre todas as praias do Leme e de Copacabana. Ele foi construído pelo prefeito Pereira Passos em 1906. O projeto foi desenvolvido pelo artista plástico
Roberto Burle Marx. As ondas eram perpendiculares ao comprimento da calçada e somente com a reforma na década de 70 é que ganharam o sentido atual, que é paralelo à calçada. Foram usadas calcita branca e basalto negro, importados que vieram lá de Portugal. Também de lá veio um grupo de calceteiros. Sabe o que são calceteiros? São profissionais que a gente utiliza até hoje para fazer a manutenção das calçadas com essas pedras portuguesas. E aqui em Curitiba, será que a gente tem alguma coisa parecida? Nós também, né? Podemos ver essas calçadas na nossa cidade, que caracterizam também a nossa cidade. É o revestimento de petit pavé, conhecidas como mosaico português. As calçadas foram criadas pelo artista do movimento paranista Lange de Morretes no começo do século XX, quando vários artistas do velho continente vieram para as ex-colônias de Portugal e trouxeram essa técnica. Dos mosaicos portugueses com basalto e calcário que é preservada até hoje. O movimento paranista foi uma proposta de estética regional, concebida para valorizar a identidade paranaense por meio de elementos que simbolizassem a singularidade do Paraná nestas artes. O pinheiro, que é o nosso principal símbolo do Paraná, e o pinhão, a erva mate, a onça e a gralha azul também estavam presentes nele. O Rio de Janeiro é conhecido mundialmente por ser palco de filmes. Ele é berço de escolas de samba. A maioria das escolas de samba ficam nas comunidades cariocas. É de lá que saiu o estilo que tanta gente adora, o samba. O samba é um gênero musical com origem na cultura africana que é presente no nosso país. O Carnaval do Rio possui desfiles lindíssimos, em que escolas competem pelo um título anual. Eles trabalham o ano inteiro para fazer o desfile no Carnaval. Podemos citar algumas escolas, como Mangueira, Salgueiro, Beija-Flor, Unidos da Tijuca, entre outras. E o Carnaval acontece no sambódromo da cidade. O Rio de Janeiro é a cidade que, podemos dizer, ela tem mais tradição quando o assunto são blocos de rua. Desde meados do século XIX, as pessoas saíam para as ruas na cidade para se divertir e pular o carnaval, em qualquer tipo de organização. Nos anos 30, o prefeito Pedro Ernesto oficializou o Carnaval Carioca. E a partir daí, a cidade passou a brincar também em grupos de categorias separadas, como os blocos, ranchos, cordões, Zé Pereiras, Corso e sociedades. São os grupos mais organizados e com mais participantes. O Carnaval Carioca pode ser considerado um evento cultural de alto prestígio. Ele já foi eleito pelos internautas no site estrangeiro Fanparty como a melhor festa do mundo. E ele é citado constantemente como o carnaval mais famoso que existe. Por isso atrai tanto turistas de outros países, de outras cidades. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre alguns pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro. Vamos começar por um que é o cartão postal da cidade. O Cristo Redentor. Vocês viram ele na primeira foto, né? Na imagem na tela. O Cristo Redentor, ele é uma estátua Art Deco que retrata Jesus Cristo. Ele fica localizado no topo do Morro do Corcovado, a cerca de 709 metros acima do nível do mar, com vista para a parte considerável da cidade do Rio de Janeiro. Feito de concreto armado e pedra-sabão. Ele tem aproximadamente 30 metros de altura e ele é uma das maiores estátuas do mundo, sem contar os 8 metros do pedestal. Os seus braços se esticam por cerca de 28 metros de largura
e a estrutura pesa aproximadamente 1.145 toneladas. O monumento é parte de um santuário católico e a Arquidiocese do Rio de Janeiro que administra a estátua e o platô do mirante, além de também ser responsável pela manutenção e por todas as celebrações que são feitas lá na área. A sua inauguração ocorreu no dia 12 de outubro de 1931. Agora vamos falar um pouquinho do Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar, ele é uma das atrações turísticas mais conhecidas e populares também do Rio de Janeiro. E não pode ficar de fora da minha fala o bondinho do Pão de Açúcar, que foi o primeiro teleférico do Brasil, inaugurado em 1912. Para chegar ao local, que fica a cerca de 396 metros do nível do mar, é necessário pegar um primeiro bonde na Praia Vermelha, que segue até o Morro da Urca. De lá, outro bondinho vai até o destino final. A atração oferece várias paisagens deslumbrantes durante o caminho. Agora vamos falar, quem gosta de futebol? Vamos falar dele, do estádio do Maracanã. Os fãs de futebol já devem ter ouvido falar, né? Por lá é possível fazer um tour por vários locais importantes. O estádio do Maracanã foi inaugurado em junho de 1950 e é uma parada obrigatória para os fãs de futebol, que é um local de diversos clássicos. Muita gente já jogou por lá, né? E é possível fazer um tour também pelos bastidores, mediante pagamento. Durante a visitação, tem uma duração em média de 40 minutos. Os turistas conhecem peças marcantes do futebol brasileiro e também visitam o vestiário, as salas de aquecimento e outros pontos de dentro do estádio do Maracanã. Vamos falar agora do Arcos da Lapa. Arcos da Lapa, o seu nome é Aquituto da Carioca, mas hoje em dia todos chamam de Arcos da Lapa, ou apenas Arcos. Como o nome oficial já diz, o monumento é um aquituto, criado para transportar água de um ponto ao outro. E os primeiros aquitutos foram criados no Império Romano. Ele tem 42 arcos no estilo romano. E por lá o visitante também consegue tirar muitas fotos, aproveitar a cidade, tem uma vista linda e é uma região mais boêmia, que é da vida noturna. Tem muitos bares, restaurantes. Ele também configura-se como mais um cartão postal do turismo no Rio de Janeiro. A estrutura é feita de pedra argamassada e tem um estilo mais romântico. O bairro ele é bastante visitado por turistas em todos os períodos do dia, de manhã, de tarde, de noite. E ao redor da atração é possível também visitar o Circo Voador e a Fundição Progresso. Vocês já viram esse nome aqui em Curitiba? Jardim Botânico? Então, na cidade do Rio de Janeiro também tem Jardim Botânico. Você sabia que o Jardim Botânico do Rio de Janeiro é considerado um dos mais importantes do mundo? Pois é, ele foi criado em 1808 por Dom João VI e o local é uma das atrações turísticas também mais importantes da cidade. Os visitantes, eles passeiam a pé ou de carro elétrico pelas fileiras de árvores. E lá existem plantas de diversos países. Lá eles conhecem as estufas, que têm orquídeas, bromélias, samambaias e plantas insectívoras. E os jardins e coleções temáticos também. E tem um jardim japonês, criado em 1935, a partir da doação de 65 exemplares de plantas típicas japonesas. E ele também é um ótimo observatório para as aves. E agora vamos falar de uma coisa gostosa: areia, mar, praias do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem muitas praias. Na Zona Sul ficam as praias mais procuradas pelos turistas que visitam.
como Leblon, Ipanema e Copacabana. São praias que podem ser interessantes para diferentes atividades, desde um mergulho no mar ou até mesmo para caminhar, pedalar pela orla, aproveitando o som das ondas. E é na zona oeste que estão as praias mais apropriadas para o surf. A Barra da Tijuca é uma opção muito interessante, que conta com estruturas, com vários quiosques e em sua extensão, a Praia da Barra ela se torna a Praia da Reserva, com pouquíssimo movimento, é uma praia mais deserta. A Praia do Recreio também é extensa e é uma outra boa opção para curtir um dia de sol. Nesta imagem que vocês estão vendo na tela, tem todas as praias que a professora falou agora na aula. Olhem lá, Barra da Tijuca, Leblon, Copacabana, Flamengo, Urca. Vocês viram que alguns nomes da praia dão os nomes de time de futebol também? Olha o Maracanã, vários pontos turísticos, praias, nessa imagem. Agora vamos falar sobre a Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional ela é também chamada de Biblioteca Nacional do Brasil, cujo nome oficial institucional é Fundação Biblioteca Nacional. É a depositária do patrimônio bibliográfico e documental do Brasil. Ela é considerada pela Unesco uma das 10 maiores bibliotecas nacionais do mundo e a maior da América Latina. Entre suas várias responsabilidades, incluem-se a de preservar, atualizar e divulgar uma coleção com cerca de 9 milhões de peças que teve início com a chegada da Real Biblioteca de Portugal ao Brasil, e ela cresce constantemente, a partir de doações, aquisições e com todo o depósito legal. Com a vinda da família real, a biblioteca foi trazida ao Brasil. E um decreto de 29 de outubro de 1810 é o marco oficial da criação da Biblioteca Nacional. E este que vocês estão vendo a imagem é o Museu do Amanhã. O Museu do Amanhã é um museu construído no município do Rio de Janeiro e o prédio foi um projeto do arquiteto espanhol Santiago Calatrava. Ele foi erguido ao lado da Praça Mauá, na zona portuária. São cerca de 30 mil metros quadrados, tem jardins, espelhos d'água, ciclovia e área de lazer. O prédio tem 15 mil metros quadrados e é uma arquitetura sustentável, baseados nos elementos da natureza. Ele foi inaugurado recentemente, em dezembro de 2015. E o projeto arquitetônico concebido por Calatrava utiliza recursos naturais do local, como, por exemplo, a água da Baía de Guanabara é utilizada na climatização do interior do museu e é reutilizada no espelho d'água que fica na frente. Calatrava disse que se inspirou nas bromélias do Jardim Botânico do Rio de Janeiro ao projetar o edifício. O local reúne ciência, tecnologia e conhecimento dentro da sustentabilidade. Agora vamos falar de outro museu que se chama Museu Nacional. O Museu Nacional ele é vinculado à UFRJ, que é Universidade Federal do Rio de Janeiro. É a mais antiga instituição científica do Brasil, que até setembro de 2018 figurou como um dos maiores museus de história natural e de antropologia também das Américas. Ele localiza-se no interior do Parque da Quinta da Boa Vista, na cidade do Rio de Janeiro, estando instalado no Palácio de São Cristóvão. O palácio serviu de residência da família real portuguesa de 1808 a 1821, e ele abrigou lá a família imperial brasileira por 67 anos, e sediou a primeira Assembleia Constituinte Republicana,
Antes de ser destinado ao uso do museu em 1892, o edifício foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional desde 1938. O Museu Nacional abrigava um vasto acervo com mais de 20 milhões de itens, englobando alguns dos mais relevantes registros da memória brasileira no campo das ciências naturais e antropológicas, bem como amplos e diversificados conjuntos de itens provenientes de diversas regiões do planeta, ou produzidos por povos e civilizações antigas, formado ao longo de mais de 2 séculos por meio de coletas, escavações, permutas, aquisições e doações. O acervo do Museu Nacional era subdividido em coleções e geologia, paleontologia, botânica, zoologia, antropologia, biologia, arqueologia e etnologia. No campo do ensino, o museu oferece bastante curso de extensão, especialização e pós-graduação. Em diversas áreas do conhecimento, além de realizar exposições temporárias e atividades. O Museu Nacional foi destruído por um incêndio na noite do dia 2 de setembro de 2018. Foi destruindo quase a totalidade do acervo em exposição. Foi uma perda inestimável e incalculável para a formação histórica e cultural, não só do país, mas do mundo também. Está sendo reconstruído. Agora veremos um vídeo sobre o museu e a história de alguns itens na exposição que vocês viram na tela. No dia 2 de setembro de 2018, 3 meses depois da comemoração de seu bicentenário, o Museu Nacional foi palco de um incêndio de grandes proporções. O acidente afetou a maior parte de seu acervo de mais de 20 milhões de itens, tornando importante o registro de como o museu era antes. A seguir, você poderá ver os grandes destaques da coleção e também imagens das salas onde estavam exibidos no Museu Nacional. Este crânio humano de indivíduo feminino foi recuperado na gruta conhecida como Lapa Vermelha 4, na década de 70, durante uma missão de pesquisa franco-brasileira coordenada pela arqueóloga Annette Lemming-Perrer. Este meteorito Bendegot é constituído por uma massa compacta de ferro e níquel. É o maior meteorito brasileiro e um dos maiores do mundo. Foi encontrado em 1784 por um menino, Domingos da Mota Botelho, que pastoreava o gado em uma fazenda próxima à cidade de Monte Santo, no sertão da Bahia. A primeira tentativa de transportar o pesadíssimo bloco para a capital fracassou quando a carreta de madeira que o carregava desgovernou-se e caiu no riacho Bendegot. Desde 1888, encontra-se em exposição no Museu Nacional, graças ao empenho do imperador Dom Pedro II, que, tomando conhecimento de sua existência e importância científica, providenciou sua remoção para o Rio de Janeiro. O torso nu é a representação de Vênus e foi encontrada nas escavações realizadas em 1853. O caixão de Shah Amun-Ensu é feito de madeira estucada e policromada. Em 1876, quando de sua segunda visita ao Egito, Dom Pedro II foi presenteado pelo Khedive Ismael com um belo esquife pintado da cantora de Amon, Shah Amun-Ensu, que veio a manter em seu gabinete até a proclamação da República em 1889, quando o esquife passou a ser incluído na coleção do Museu Nacional. O gato mumificado é envolto por bandagens de linho e cartonagem. Os antigos egípcios mumificavam também animais, além de seres humanos. Essa réplica de esqueleto é a constituição óssea de um titanossauro descoberto no município do Prata, Minas Gerais. As rochas dessa localidade pertencem à formação adamantina, grupo Bauru, e datam do Cretáceo Superior,
99,6 a 65,5 milhões de anos. Este exemplar apresenta um comprimento estimado de 13 metros e é representativo do grupo dos saurópodes, dinossauros herbívoros de pescoço comprido e cabeça pequena. Se podia ver também belos exemplares de mariposas e borboletas da fauna brasileira. Havia grandes mariposas que representavam o bicho da seda brasileiro, e havia outras borboletas que representavam espécies em risco de extinção. O vaso globular marajoara foi pintado em preto e branco com motivos geométricos espiralados e ondulantes. Este vaso apresenta um padrão decorativo associado ao movimento das águas, que se repete em outros suportes, como urnas funerárias e pratos. Este trono era pertencente à coleção Kumbu Kumbu. Era chamado de Zinquipogandeme, assento do rei, ou Zinquipojandeme, assento com decoração trançada. É uma cópia rara do trono do rei Kipengla, 1774 a 1789, avô do Adandozan. Foi um presente de Adandozan, rei do Daomé, ao príncipe regente Dom João em 1810. Vocês gostaram do vídeo? Vocês observaram alguns desses itens que estão na tela no vídeo? Bacana o vídeo, né? Então, eu retirei esse vídeo do site Google Arts e Culture. Ele tem mapas que você conhece o mundo inteiro virtualmente. Tem museus de diferentes lugares do mundo. E você pode acessar galerias com um amplo acervo de imagens e alta resolução de obras de arte. Vale a pena vocês darem uma olhada nesse site. Agora vamos falar um pouco sobre embaixada e consulado. A professora Ana Paula já deu algumas aulas e já explicou sobre embaixadas e consulados. Mas vamos relembrar? O que é embaixada? O que é uma embaixada e o que é um consulado? Embaixada é o local que representa o posto máximo de um país dentro de outro. Por exemplo, é como se um pedacinho do país estivesse dentro do Brasil. Ele lida com as relações entre dois estados. Cada país tem apenas uma embaixada em cada nação parceira, sempre na capital. Embaixada trata de assuntos como políticas externas, direitos humanos, cultura e economia. As embaixadas são missões diplomáticas permanentes, geralmente localizadas na capital do país. No nosso caso do Brasil, é em Brasília, Distrito Federal. E o consulado? O que é o consulado? Consulado, ele trata das relações entre o Estado e o povo. E ele pode ter vários dentro do mesmo país. Consulados prestam auxílio administrativo. Emitem documentos como passaportes, certidões de nascimentos, certidões de casamentos, visto para entrada no país, atestado de óbitos, adoções, entre outros. Eles informam a nação de origem sobre emissão desses documentos. O consulado também tem o dever de proteger seus cidadãos em caso de um conflito. O Consulado Geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro foi inaugurado em novembro de 1971, quando a embaixada foi transferida para Brasília. Ela é dirigida por um cônsul-geral e o consulado é responsável não só por diversos tipos de serviços diplomáticos e comerciais, mas também é responsável pela coordenação das atividades governamentais dos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. A cônsul-geral se chama Jacqueline Ward. Ela chegou ao Brasil em agosto de 2021, bem recente, né? E ela chegou para assumir como principal oficial dos Estados Unidos no Consulado do Rio de Janeiro. Jacqueline fala
espanhol, português, finlandês e farsi. Sabe o que é farsi? Farsi é a língua iraniana. Interessante, né? E para finalizarmos nossa aula de hoje, iremos assistir um tour virtual da cidade do Rio de Janeiro. Um pouquinho de algumas coisas que eu mostrei aqui para vocês. Dos pontos turísticos, da cidade maravilhosa. É um tour virtual da cidade do Rio de Janeiro. Espero que vocês gostem.
E aí, gostaram do vídeo? Esse vídeo eu também retirei do site Google Arts e Culture, que eu falei para vocês. E agora eu deixo uma sugestão de leitura para vocês fazerem em casa. Existe nas nossas bibliotecas escolares, nos nossos faróis do saber. O livro, ele convida você a conhecer toda a história do Rio de Janeiro, começando lá dos primeiros habitantes até os dias de hoje. O Rio de Janeiro também foi feito muitas músicas para eles. Muitas músicas. Vários compositores, cantores homenagearam o Rio de Janeiro com suas músicas. E eu deixo aqui também uma sugestão para vocês ouvirem essas músicas. Eu dou a sugestão da música do Gilberto Gil. Gilberto Gil, ele é um cantor, compositor, produtor musical, escritor, político, e ele compôs a música que se chama Aquele Abraço. Ela inicia com a seguinte estrofe: O Rio de Janeiro continua lindo. Foi criada em 1969 e logo esta música ela remete ao universo carioca. Ela logo remete a todo o universo carioca, times de futebol, os pontos turísticos que vocês visitaram na nossa aula. Então eu deixo duas dicas: a leitura de um livro que é da editora Moderna, Rio de Janeiro, um passeio pela história do nosso estado. É de Daniel Baiense, André Bolsinhas e Jorge Baiense. E também a música do Gilberto Gil, Aquele Abraço. Nossa videoaula chegou ao fim e eu espero que vocês tenham gostado. Continuem se cuidando, fiquem bem. Aquele abraço. Em uma área de 4.435 metros quadrados, é um espaço inédito no Brasil, dedicado à educação para a prática agrícola sustentável em ambientes urbanos. O local reúne os mais modernos métodos de plantio de alimentos saudáveis sem agrotóxico. Energia solar. 72 módulos fotovoltaicos fornecem energia elétrica com potencial de geração de 30 megawatts por ano. Captação de água da chuva. Sistema de captação e reservatórios com capacidade de 25 mil litros que abastecem o sistema de irrigação. Banco de alimentos. Evita o desperdício de alimentos, conectando doadores e entidades sociais e também recebe os alimentos produzidos na fazenda urbana. Cozinha Escola. Espaço para aprendizado no preparo, conservação, higienização, aproveitamento integral e aspectos nutricionais dos alimentos. Compostagem e vermicultura. Ensino de técnicas de decomposição de material orgânico que colabora com a redução do lixo e obtenção de adubo para a agricultura. Estufas, replicação de espécies, triagem de mudas e cultivo protegido para espécies mais exigentes em condições climáticas. Agrofloresta, sistema que reúne as culturas de importância agronômica em consórcio com as plantas que integram a floresta. Um sistema agroflorestal é um sistema de plantio de alimentos que é sustentável e ainda faz a recuperação vegetal e do solo. Paisagismo produtivo, jardim onde plantas comestíveis, ornamentais e repelentes integram-se em harmonia. Área de canteiros. Canteiros executados com diversos materiais, formas e tamanhos para representar as várias possibilidades de agricultura no ambiente urbano. Espiral das sensações. Um jardim de plantas, flores, temperos, chás e plantas alimentícias